Em véspera de quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que vai ter aí protagonizando Palmeiras e Chelsea hoje às 10 horas da noite, o Corinthians dá um puta presentaço para o Palestrino para dar aquela aliviada na tensão do Mundial de Clubes. E passam vergonha mais uma vez, palestrinos. Os caras tentaram dar um chapéu e atravessar a negociação do Palmeiras com o Ramon Sosa, levou um não na cara e ainda admitiram, segundo informações divulgadas, que não dá para competir com o Palmeiras. Você vai deixar sua risada nesse vídeo porque a gente vai conversar sobre este assunto. E é claro que a gente vai, lógico, falar de Palmeiras e Chelsea, principais escalações, Abel Ferreira falando e ó, tem desfalque do outro lado lá nos Blues, hein? Jogador importante dos caras pode não atuar contra o Palmeiras. Mas antes da gente começar esse vídeo, palestrino, não esquece de verificar sua inscrição no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, cara. O seu like é muito importante nesse vídeo. E se você por um acaso assiste a gente pelo celular, não esquece de apertar o botão hypar para ajudar este vídeo a chegar para novos palestrinos. E você pega esse vídeo aqui e compartilha também nos principais grupos seus de WhatsApp aí pro seu amigo palmeirense e até mesmo pro corintiano, para ele ver como que tá a situação atual do time lá de Itaquera. Vamos falar de Palmeiras nessa sexta-feira de pré-jogo e o palmeirense tá ansioso para ver este jogo entre Verdão e Chelsea pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido, que tá com este coração ansioso, palpitante para este jogo de logo mais. Já quero que você chegue aqui, ó, pausa o vídeo e comenta como está a sua ansiedade para esse jogo. Minha adrenalina já tá lá em cima para esse jogo. E caso a gente passe, se Deus assim quiser, para a semifinal, eu acho que eu não vou conseguir nem dormir de noite e provavelmente meus vizinhos também não vai dormir. Então, dito isso, vamos falar aqui ó, da prévia e tudo que a gente pode trazer para vocês de pré-jogo em relação a Palmeiras e Chelsea. É o seguinte, essas duas grandes equipes aqui se enfrentam nessa sexta-feira, palestrinos, a partir das 22 horas da noite, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos da América, pelas quartas de final desse torneio maravilhoso. A melhor coisa que a FIFA inventou foi esse Mundial nesse formato e que está agora tipo uma Copa do Mundo mesmo. As equipes aí, Palmeiras e Chelsea, fazem a reedição da final do Mundial de Clubes de 2021, disputada no início de 2022, quando a equipe inglesa foi campeã após a vitória por 2-1. De lá pra cá muita coisa mudou, como a gente já falou nos vídeos anteriores, e o duelo de agora pode ter apenas o Everton como único titular remanescente, contando aí os jogadores tanto de Chelsea quanto do Palmeiras. O nosso querido treinador Abel Ferreira tem 3 problemas para os confrontos. Já falamos bastante durante a semana, mas como a audiência sempre é rotativa por aqui, a gente sempre repete, porque é uma informação muito importante. Além do lesionado Murilo, palestrinos, o também zagueiro Gustavo Gomes e o lateral esquerdo Piquerez cumprem suspensão e não poderão estar em campo. Desta maneira, praticamente toda a linha defensiva terá que ser diferente da que estreou no torneio. Desta maneira, praticamente toda a linha defensiva terá que ser diferente da que estreou nesse torneio. Mikael e Bruno Fux devem fazer a dupla de zaga, enquanto Vanderlan desponta para ser o substituto do Piquerez. De longe, a zaga do Palmeiras, o nosso sistema defensivo, é a maior interrogação para o palestrino nesse jogo de logo mais. É dessa forma, palestrinos, que eu trago para vocês a possível prévia segundo os pranchetinha da Globo. Tá na sua tela aí. E o Palmeiras conta com, não é uma prévia, lembra disso, tá? O Abel pode mudar tudo isso daí, mas eu acredito que vai ser isso aqui que o Globo Esporte tá colocando. O Everton no gol,
Giai como lateral direito, Bruno Fux e Mikael fazendo aí a dupla de zaga e o Vanderlan sendo o nosso lateral esquerdo substituto do Piquerez. Emiliano Martinez sendo o primeiro volante do Palmeiras, segundo volante Richard Rios e a mais um pouco à frente e ao lado dele um pouquinho ali, Maurício na criação e armação de jogadas do Palmeiras. Na frente contamos com Estevão, o Alanzinho voltando a ser titular dessa equipe, deixando a gente muito contente, e também o Tigrinho, Vitor Roque como 9, centroavante do Verdão. E eu vou torcer demais pro Tigrinho brocar hoje, esta noite, pra calar a boca dos espanhóis, tá enchendo o saco, e também do menino Estevão, né? Pra deixar aquele cartão de visita. Prazer, meu nome é Estevão e logo mais estarei jogando com vocês, mas agora ainda estou defendendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vai ser bacana demais ver gol do Vitor Roque e ver gol do Estevão também nessa partida. Eu quero saber o que vocês acham, palestrinos, dessa escalação aqui. A gente já vem falando sobre ela mesmo durante o decorrer da semana. Eu já opinei aqui que pra mim é a melhor coisa que o Abel pode fazer, sem ficar com mudança mirabolante, velho. O Palmeiras tá nesse esquema, joga nesse esquema, só troca os 6 pelo meia dúzia. Os caras já estão entrosados, acredito eu, né, nesse esquema tático que o Abel gosta de utilizar. Então pra mim isso aqui é a escalação ideal. Lógico que é uma prévia, repetindo pra vocês, o Abel pode mudar tudo, entrar com 3 zagueiros, enfim. É vocês que vão dizer, vocês concordam com essa prévia do Palmeiras ou vocês fariam alguma alteração nesse time para enfrentar o Chelsea? Coloca aqui nos comentários. Já o treinador Enzo Maresca do Chelsea terá um grande desfalque, palestrinos, esse já é certo. Caicedo recebeu o segundo cartão amarelo no último duelo e é baixa para esta partida. É uma baita notícia, porque esse Caicedo joga muita bola. O jogador tem sido aí um dos destaques, né, do Chelsea nesta Copa do Mundo de Clubes. E o volante Romeu Lavia, eu acho que é assim o nome dele, é um dos favoritos a assumir a vaga do companheiro, mas não sabe se terá condições físicas de jogar. E aqui agora compartilho com vocês também a prévia, segundo os pranchetinhas da Globo, em relação aos jogadores e o esquema tático que o Chelsea vai colocar para cima do Palmeiras. E eles têm o Robert Sanches no gol, Gusto, Chalobah, Levi Colwill e Cucurella. Reece James, que eu acredito que esse cara aqui, ele tava no jogo lá de 2021-2022 contra o Palmeiras, mas não entrou em campo. Dessa vez pode entrar contra o Palmeiras, né? O tal do Reece James. Romeu Lavia, que é o substituto aí direto, que todo mundo tá cravando para o Caicedo. Na frente, Pedro Neto, Enzo Fernandes, Cole Palmer e Liam Delap como atacante do clube inglês. Tá, e aí você já tá se perguntando, pô, mas os pranchetas da Globo tá colocando o Pedro Neto nessa história? Pois é, palestrino, os pranchetinhas da Globo estão acreditando que o Pedro Neto vai para essa partida, que é um dos grandes destaques dos caras. Mas segura aí que a gente também vai conversar sobre o Pedro Neto, que pode sim ser desfalque do Chelsea também nesta noite pelo Mundial de Clubes. Segura aí que a gente já vai falar mais detalhadamente sobre esse jogador. E é claro, você vai poder acompanhar esse jogão de logo mais pela Globo, Sport TV, Globoplay e também ao vivaço e completamente gratuito pela Cazé TV. Quero saber qual que é a opinião de vocês sobre este jogo de logo mais. Não esquece de falar aí, que eu quero saber como é que tá a ansiedade de vocês, se você vai assistir com a família de vocês, se você vai aí para algum bar palmeirense, curtir com os amigos e assistir essa partida. Conta pra mim como é que tá a atmosfera na tua vida para assistir esse jogo entre Palmeiras e Chelsea. Eu aqui, cara, eu não sei nem que placar eu chuto pra essa partida, na moral. O Palmeiras passando, tipo, de 6-0, passando na prorrogação, ou até mesmo nos pênaltis, bate na madeira aí, que eu não quero saber de pênalti, mas passando também no pênalti, é o que importa, tá bom? O Palmeiras não é time soberbo, a gente vai com o pezinho no chão, a gente reconhece que o Chelsea é um time superior tecnicamente ao Palmeiras, mas ó, quando a bola rola, é 11 contra 11, tá bom? Pezinho no chão, Palmeiras, que a gente tem capacidade para enfrentar esses caras e quem sabe trazer a vitória para casa, se assim Deus quiser. Eu vou chutar um placarzinho aqui, tá bom? 2 para o Palmeiras,
1 para o Chelsea. E ó, eu acho que vai ser sofrido, porque a gente vai tomar o primeiro gol dos caras, mas a gente vai virar esse jogo, tá? Aí eu não sei se vai ser no tempo normal, se vai ser no agregado, não sei se vai ser também na prorrogação. Eu chuto 2-1 para o Palmeiras, com muito sofrimento para os palestrinos. Hoje vai ser teste para cardíaco. Ouso dizer para vocês que vai ser a partida mais difícil que o Palmeiras vai enfrentar nesse Mundial de Clubes. Mas eu tô confiante. Embora tecnicamente eu acredito que o time deles é melhor, eles são os favoritos para essa partida, a gente tem total capacidade de passar. Tô fechado com o Palmeiras, tô fechado com o técnico Abel Ferreira e com esse elenco maravilhoso que a gente já trouxe até aqui. Posta nos comentários, palestrinos, quero também saber o placar que vocês chutam para este jogão de logo mais. E repercutindo ainda mais sobre Mundial de Clubes, vamos falar especificamente sobre um dos destaques jogadores do Chelsea que pode ser desfalque, gente. Olha só, o atacante português Pedro Neto do Chelsea não treinou nessa última quinta-feira e terá nas mãos a decisão de enfrentar ou não o Palmeiras hoje, sexta-feira, pelo Mundial de Clubes. E o que aconteceu, palestrinos? Pedro Neto, ele ficou aí muito abalado com a morte do amigo Diogo Jota. Pô, a gente falou dessa tragédia ontem aqui no canal, né? E aconteceu em acidente de carro nessa última quinta-feira lá na Espanha. De fato, uma notícia muito pesada que a gente acordou na quinta-feira tendo que escutar e ouvir aí nos principais noticiários, né? O português não treinou, então, portanto, né, o Pedro Neto com o elenco, e o técnico Enzo Maresca o deixou à vontade para decidir se joga ou não. Amigos próximos, Pedro Neto e Diogo Jota, quero dizer para vocês que jogaram juntos lá no Wolverhampton e na seleção portuguesa também. Ambos fizeram parte do elenco que conquistou a Liga das Nações agora, recentemente, em junho. Maresca também explicou aos jornalistas que o belga Romeo Lavia pode ser desfalque. O jogador trata de um problema muscular e será testado na sexta-feira, horas antes do jogo contra o Palmeiras, para ver se tem condições de entrar no campo no duelo das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vocês viram que eu trouxe para vocês que o Globo Esporte traz esse camarada, o Romeo Lavia, como titular na prévia deles. Mas, segundo informações que rolam nos bastidores, o tal do Romeo Lavia também pode ser desfalque na equipe do Chelsea, juntamente com o Caicedo e também agora o Pedro Neto, que é um dos principais destaques deles, né? Por outro lado, palestrinos, os ingleses podem realmente contar com um brasileiro. A gente falou também durante a semana o tal do João Pedro, que ele pode sim atuar contra o Verdão, talvez não seja titular, tá? Mas no decorrer da partida, eu acredito que esse jogador vai entrar. O atacante, para quem tá boiando na história, foi comprado pelo Brighton de última hora lá pelos Blues por 415 milhões de reais. Fez apenas 2 sessões de treinamento com o restante do elenco, mas como está em forma, talvez seja utilizado contra o Palmeiras. Na reportagem que eu peguei isso daqui, que também veio do Globo Esporte, dá uma olhada no ESPN, né, que eu sempre faço isso e trago o resumo para vocês, os caras falam talvez, mas eu acredito que o tal do João Pedro vai jogar contra o Palmeiras. Não acho que como titular, mas no decorrer da partida ele deve entrar aí jogando com a camisa do Chelsea. Então anotem aí, ó, possíveis desfalques do Chelsea para esta noite. Caicedo, que é um dos principais jogadores dele, está fora, vai cumprir suspensão. O Pedro Neto, não se sabe se ele vai jogar ou não, ele pode ser desfalque devido à situação lamentável que aconteceu com um amigo dele, né, o Diogo Jota. Tá nas mãos do jogador, segundo as informações que circulam por aí, pode ser desfalque. E também o Romeo Lavia, também com uma situação ali, uma lesão, tratamento muscular, pode ser que não jogue contra o Palmeiras também. Como falei para vocês agora há pouco, tanto o campinho que coloquei aqui do Palmeiras e do Chelsea, trata-se de uma prévia, tudo pode mudar para o jogo de logo mais. Na minha opinião, o Chelsea perde demais
sem o Pedro Neto, tá? Que é um bom jogador, atacante dos caras, vem sendo destaque nessa Copa do Mundo. Mas, devido a essa situação, a gente sabe que é complicado, né, gente? Quando você tem um ente querido, alguém que você gosta muito, um amigo muito achegado que você perde dessa forma, realmente abala, e eu entendo completamente o Pedro Neto. E também, né, que bom que a comissão técnica do Chelsea também entende a situação do cara. Mas, ó, posso ser sincero pra vocês aqui, agora um feeling que eu tenho aqui, eu acho que ele vai pro jogo, tá? Eu acho que ele vai pro jogo e ele vai tentar dar a vida dele nesse jogo aí pra marcar um gol e quem sabe homenagear o colega. Eu acho que ele vai, tá? É um feeling meu, deixando meu clubismo de lado. Se ele ficar de fora, vai ser bom para o Palmeiras, lógico que vai desfalcar demais o Chelsea. Posta aí, quero saber a opinião de vocês a respeito disso, né? Sobre a situação aí do Pedro Neto, essa tristeza em relação a essa morte trágica do Diogo Jota, atacante português que jogava no Liverpool. De fato, foi uma situação muito complicada e triste no mundo da bola. E vamos lá, ó, que o assunto ainda é Mundial de Clubes. E se você não assistiu a entrevista coletiva do Abel Ferreira ontem, eu altamente recomendo que você assista. Lá ele falou sobre conversa com o Estevão, né? Surgiu aí durante a semana que o Estevão, algumas imagens que o menino estava pensativo depois de uma conversa com o Abel Ferreira. Ele falou de possíveis escalações, deu piscadinha, foi sarcástico em relação à escalação do Vanderlan. O Vanderlan deve ser sim titular esta noite contra o Chelsea. O Abel falou muita coisa, mas tem um destaque dessa coletiva que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu não posso falar sobre toda a coletiva, senão esse vídeo aqui vai ter mais de 1 hora. Então, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que o Abel Ferreira falou, e eu vou compartilhar com vocês agora. Uma frase: palestrinos na sala de preleções do CT do Philadelphia Eagles marcou o professor Abel Ferreira, segundo fala dele próprio. Depois de treinar aí com o Palmeiras para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes no local, o técnico a citou, ou seja, essa frase que tá lá no Philadelphia Eagles, para simbolizar sua ideia para o jogo contra o Chelsea. E vem a calhar muito com o histórico, né, desse Mundial de Clubes. E o Flamengo aí, todo soberbo, né, foi lá, vamos tentar jogar um futebol aberto pra cima dos caras. Foram lá e tomaram a traulitada pro Bayern. E olha só o que o Abel Ferreira comentou na entrevista coletiva do que ele viu no CT de treinamento do Philadelphia Eagles, esse time de futebol americano lá dos Estados Unidos. Olha só, aspas aqui. Ainda hoje, quinta-feira, né, no caso ontem, estava na parede dos Eagles. Ó, o ego pode ser o seu maior inimigo. Fecha aspas, o professor Abel Ferreira citou essa frase durante entrevista coletiva. A gente sabe o quão verídica é essa frase porque vocês viram o que aconteceu com o Flamengo. Os caras todos soberbo, fazendo aí musiquinha, pode vir europeu, que não sei o que, musiquinha até bacana dos caras, mas caíram. E aí estão com um troféu. Batemos de frente, jogamos de igual para igual. Meu amigo, vocês podem ficar com esse troféu, mas vocês deixaram de ganhar a grana das quartas de final e deixaram de se classificar. Então, tipo, esse troféu não vale porcaria nenhuma e a soberba de vocês foi mais uma vez quem deu a rasteira no time do Rio de Janeiro. E eu achei importante a citação do professor Abel Ferreira, porque o Palmeiras de fato tem que entrar com o pezinho no chão contra esse time inglês. A gente tem que reconhecer que o orçamento dos caras é maior, a gente tem que reconhecer que os caras são de fato favoritos, os caras têm tecnicamente os melhores jogadores, gente. A gente não pode ser soberbo não, a gente tem que reconhecer essas coisas, tá bom? Então é por isso que eu tô trazendo essa fala do professor Abel Ferreira, ressaltando o que estava escrito lá no CT do Philadelphia Eagles, que, né, impactou o Abel e com certeza ele falou isso para os jogadores. Pra gente finalizar essa parte aqui, esse bloco, o NovaCare Complex, local de treinos do atual campeão da NFL, tem uma semelhança com a academia de futebol do Palmeiras, com paredes recheadas de frases motivacionais. Em uma das portas de acesso ao gramado dos Eagles, há os avisos, ó, aspas aqui, a partir daqui um cuida do outro, além de palavras como preparação, foco, precisão, responsabilidade e esforço máximo. Certamente tudo isso chamou muita atenção do professor Abel Ferreira e é lógico, o treinador fez questão de enfatizar essas coisas para os jogadores. O Abel também disse, palestrinos, tanto em suas preleções quanto em entrevistas, que gosta de ver no Palmeiras a postura do, ó, eu corro por ti e tu corres por mim. Fecha aspas para o treinador lusitano.
um ideal que se assemelha aos expostos no local de treinos do time do futebol americano, tá? O Philadelphia Eagles, que também conta com a cor verde. Então o Palmeiras estava se sentindo em casa lá no CT dos caras, tá bom? Quero saber o que vocês acham disso. Pra mim, o Abel foi fenomenal quando citou essa frase. Deu uma agulhada no Flamengo. Foi um tapa de luva que o Abel deu, uma indireta pros caras, porque de fato, cara, o ego pode ser o seu maior inimigo. Quero saber o que vocês acharam disso tudo. Também posta nos comentários. De fato, é uma frase muito emblemática que o Palmeiras precisa colocar em prática nesse jogo de logo mais. E pra gente finalizar o vídeo de hoje, Palestrino, pra gente dar muita risada aqui, é o seguinte, ó, mano. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. O que aconteceu aí esses dias, que saiu em alguns portais, é que o gigante de Itaquera tentou dar um chapéu no Palmeiras, mas vejam só, olha só, os caras que estão milionários, né? Os caras que estão pagando a folha salarial em dia. O Memphis esses dias está muito satisfeito, voltou a plenos pulmões para treinar no Corinthians. Vocês sabem muito bem que isso aconteceu, lógico que eu tô sendo sarcástico. Os caras foram tentar dar um chapéu no Palmeiras em relação ao Ramon Sosa. Por isso que eu tô colocando essa foto dele dando risada, porque compartilha com a minha face aqui também em relação à vergonha que esse time de Itaquera passou o Corinthians. E para você que não tá sabendo dessa história, é lógico que eu vou compartilhar aqui mais uma vez, porque provavelmente você já viu em outros canais, mas para quem não viu, vamos dar uma risadinha aqui também no canal. Olha só, o futuro do paraguaio Ramon Sosa, destaque também de sua seleção, ganhou novos capítulos no mercado da bola brasileiro, palestrinos. O Palmeiras, mesmo concentrado nas quartas de final do Mundial de Clubes, segue ativo fora dos gramados e está muito próximo de concretizar a contratação do atacante. Pelo menos é o que os principais noticiários vêm falando, né? Cara, todo lugar que você liga aí, os caras estão falando que o Ramon Sosa tá praticamente certo com o Palmeiras. Lógico, não tá assinado ainda, tudo pode acontecer, já falei pra vocês que, tipo, o mundo da bola não gira, ele capota, né? Mas todo mundo tá garantindo que o Sosa vai ser jogador do Palmeiras no segundo semestre deste ano. Isso porque, palestrinos, olha só, o Nottingham Forest, clube inglês que detém os direitos do jogador, já tem um acordo verbal com o Verdão, conforme noticiado pelo portal Terra. Vale destacar que a proposta palmeirense gira em torno aí de 11 milhões de euros, cerca de 71 a 75 milhões de reais, e prevê a chegada do atleta após o fim do Mundial de Clubes. Tá aí o portal Terra dizendo também que já tem esse acordo apalavrado com a Leila Pereira, diretoria do Nottingham Forest, né, e o staff, e com o jogador Ramon Sosa. Tentando, olha só, agora que vem a piada, né? Tentando... Ai, meu pai, tentando surpreender o rival, olha só, o Corinthians chegou a fazer uma proposta pro Ramon Sosa, mas viu o Nottingham Forest recusar prontamente o interesse. Por isso, a tentativa aí do clube paulista, que desejava um empréstimo, foi descartada pelos ingleses. O próprio atacante Ramon Sosa também não se mostrou interessado em atuar no Brasil de forma temporária, aceitando apenas um vínculo definitivo, que é o que o Palmeiras está propondo para ele. Um contrato aí, acredito eu, de 4 a 5 anos. Né? O Palmeiras adora fazer contrato longo com esses jogadores. Segundo o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians reconheceu que, aspas, olha aqui a vergonha dos caras, não dá para concorrer com o Palmeiras. Fecha aspas, já que as conversas com o Alviverde estão bem encaminhadas e contam com a força financeira da presidente Leila Pereira. Deixa sua risada aí, Palestrino, aí nos comentários, porque os caras viraram piada, né? Um dia desses eu tava aí numa conversa bem calorosa, né? No bom sentido, com amigos meus são paulinos e corintianos, e é lógico que a gente ressalta o poder financeiro do Palmeiras, cara. Porque o que faz o futebol girar é poder financeiro, velho. Quanto mais dinheiro você tem, mais você tem capacidade de contratar os melhores jogadores e sair na frente em contratações, como aconteceu agora. O Corinthians tentando furar os olhos do Palmeiras e os caras passaram vergonha. Os caras no grupo lá ficaram zoando, né, com a minha cara, né, demonstrando toda a dor de cotovelo deles, amigos nossos aí. Antigamente a gente se orgulhava de ganhar título, né? Agora os caras se orgulham de serem ricos. Mas, meu amigo,
Para você ganhar os principais títulos que são disputados no Campeonato Brasileiro e até mesmo nesse Mundial de Clubes, é preciso o quê? Poder financeiro para você ter aí um elenco qualificado. Se você tem um time igual o do Corinthians, que até tem sim ali os seus 11 jogadores muito bons de bola, Rodrigo Garro, Memphis, né? O Yuri Alberto, que estava se destacando pelo Corinthians também recentemente, o Carrilho. Então o Corinthians até tem alguns jogadores bons ali no seu elenco. Contudo, o que adianta você ter esses caras se você não consegue pagar o salário deles, bicho? Eu fico imaginando aquilo que o apresentador, né, o craque Neto, que ficou aí muito conhecido dessa forma por causa dessa piada que rola lá na Bandeirantes, o cara tava falando assim, cara, imagina os jogadores no vestiário do Corinthians, né? O Corinthians devendo todo mundo, devendo estádio, na justiça, na polícia, uma série de problemas acontecendo, principalmente por falta de pagamento de suas dívidas, né? De honrar as suas dívidas. Imagina os jogadores falando, ó, mano, os caras estão devendo luvas pra nós e estão querendo pagar 7 milhões do jogador Biel. Né? É Biel, acho que o jogador que os caras tá tentando trazer de Portugal para reforçar o Corinthians, né? Então, os caras não pagam nós e tá querendo contratar o Biel. Imagina, os caras não pagam eles e quer tentar trazer o Ramon Sosa. Imagina como é que é a cabeça desse elenco do Corinthians. Cara, como é que um time funciona desse jeito? Fala pra mim. Aí eu tenho que ouvir de corintiano e de São Paulino que o palmeirense agora se orgulha de ter dinheiro. Mas é muito orgulho que nós temos da gestão do Palmeiras, tá? Porque na gestão do Palmeiras hoje não tem roubalheira, não tem bandido, não tem vagabundo roubando o clube e eles fazem uma ótima gestão. E não é à toa que estamos aí nesse Mundial de Clubes. Enquanto vocês ficam fazendo vaquinha para tentar pagar estádio, o Palmeiras já ganhou o triplo da vaquinha que vocês estão aí levantados, né, pelo torcedor do Corinthians, só com participação no Mundial de Clubes. Caso a gente seja eliminado hoje, bate na madeira aí, mas pode acontecer, os caras vão vir com a piadinha. O Palmeiras não tem mundial, só que a gente vai ficar aqui, Palestrino, lógico, triste pela eliminação. De novo, bate na madeira que nós vamos passar do Chelsea hoje, mas nós vamos ficar triste, mas com um sorrisinho aqui, ó, de canto de rosto. Sabe por quê? Porque o buraco que os caras estão, mano, é estratosférico, tá? Eu não sei como o Corinthians ainda não virou SAF, eu não sei como o Corinthians ainda não caiu pra Série B, bicho. Eu não sei. Eu não sei como é que a Receita Federal não bateu e não fechou as portas desse clube ainda, porque a dívida que os caras têm lá é colossal. E aí, eles ainda tentam dar um chapéu no Palmeiras, que hoje tem o status de um clube rico no Campeonato Brasileiro. Já deixou sua risada? Já compartilhou esse tipo de informação com seu amigo corintiano para esfregar na cara dele a realidade do Palmeiras e a realidade do Corinthians? Não é soberba falar que o Palmeiras está em outro patamar em relação ao Corinthians, a São Paulo, a Santos, a Atlético Mineiro. Não é soberba, gente. É realidade. É só vocês olharem os números, é só vocês olharem o que o Palmeiras tem feito, sua gestão com a Leila Pereira atualmente, com os títulos que vem ganhando. Então assim, é uma puta de uma piada e um puta presente pro Palestrino, os corintianos tentar dar um chapéu na gente pelo Ramon Sosa. É brincadeira, né? Só passaram vergonha, o Nottingham Forest bateu a porta na cara dos caras e os caras mesmos, segundo o jornalista Samir Carvalho, né, admite que não dá para concorrer com o Palmeiras. E isso foi o que o jornalista citou em relação à fala do Corinthians nesse possível chapéu que eles queriam dar. É brincadeira, né? Posta nos comentários a sua risada, compartilha esse vídeo, porque isso foi um presentaço que o time de Itaquera deu para o Palmeiras em vésperas de Mundial de Clubes. Quero saber o que vocês acham disso tudo. Posta aqui nos comentários. E você, corintiano, não fica com raiva de mim. Você é bem-vindo aqui no canal também. Aqui eu gosto da resenha. Se o Palmeiras foi eliminado, você vai zoar a gente, tá tudo certo. Se a gente passar, nós vamos zoar vocês. Mas eu só falei aqui pra vocês a realidade. Isso tudo é só constatação de fato. Não fica nervoso, bicho. A situação do Corinthians é lamentável. E dessa forma, palestrinos, eu vou terminando por aqui essa edição extensa do nosso canal Notícias Meu Verdão. Puta prévia eu fiz pra vocês de Palmeiras e Chelsea, falando também do Corinthians em relação a Ramon Sosa. Eu acho que eu mereço o seu like, né, Palestrino? Então, senta o dedo no botão, aproveita e já verifica se você tá inscrito no canal. Se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreve aí também. E é claro, se você assiste pelo celular,
botãozinho hypar tá aí, bicho, não custa nada. Clica no botãozinho hypar e ajuda esse vídeo a alavancar aqui na plataforma. E aproveita também, compartilha aí com seus amigos, com os palmeirenses, com o corintiano, com o São Paulinho. Faz o que você achar melhor. Compartilha esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp pra gente propagar toda a nossa palestrinidade, porque é o Palmeiras no Mundial de Clubes. Os caras estão com saudade aí já. Tava vendo o Ronaldo Giovanelli, com saudade de ver o Corinthians jogar. Ah, vai ficar com saudade, Ronaldo Giovanelli. Compartilha aí, palestrino. Vamos ser felizes e hoje nós vamos passar do Chelsea. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu uma excelente sexta-feira pra vocês. Lógico, com uma vitória do Verdão no final dessa sexta-feira. Vejo vocês no próximo vídeo. E avante palestra sempre!